Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Ó, hoje nós estaremos aqui fazendo a correção das páginas 136 até a página 160, tá? Vejam aí que o primeiro texto de vocês, texto 1, sopa de letrinhas. Aí nós vamos passar para a interpretação por dentro do texto. Texto bem na questão 1, relacione o assunto do texto com seu título. O título mostra o poema e descreve de forma poética o que acontece quando se come uma sopa de letrinhas, né? Tendo em vista que o título é basicamente isso. A sopa de letrinhas existe na realidade e é feita com um tipo de macarrão em formato de pequenas letras. Você acredita que a sopa do poema é feita desse macarrão? Justifique a sua resposta. Aqui é uma pergunta pessoal. Mas o que você acha? Lá naquele texto, está falando sobre a sopa de letrinhas ou está mostrando outras letras que existem? Terceira questão. Em sua opinião, qual é a razão de os autores terem usado as palavras colherada, caldo e prato fundo no poema? Olha só, as palavras elas foram usadas porque estão relacionadas ao ato de tomar uma sopa. Porque você usa o quê? Quando você toma sopa? Uma colherada, né? Colheradas. Tem o caldo, normalmente é em prato fundo. E tudo isso está exposto lá no poema. Por que na última colherada, no final, só veio o caldo? Não estava escrito nada. Porque as letras já tinham sido todas comidas. Legal. E aí, você gostou desse poema? Por quê? Pergunta pessoal, tá? E aí, continuando falando aqui, a falar desse gênero, poema, poesia, nós temos que perceber que ele é dividido em partes, tá? Eles são chamados estrofes. Essas partes são chamadas de estrofes. E nesse texto que você leu, ele tem 5 partes, ou seja, 5 estrofes. Na segunda questão, qual é a relação entre as palavras esquisita e Xtugovita, sonora, Floctoflora, medônia, burprônia? Elas se caracterizam como rimas. Elas são rimas, tá? Aí, o que são rimas? Deixa eu explicar para vocês aqui. Já falamos sobre isso, vamos só recapitular. Rimas são aquelas palavrinhas que têm a sua finalização muito parecida. Ó, temos um exemplo aqui. Nós temos flor, amor, suor, calor. Nós temos esse or, que ele é terminado igualmente e que o som é muito parecido, não é isso? Flor, amor, é parecido. Isso eu chamo de rima, né? Vai nos propor aqui igualdade de som. Como você viu, as rimas são formadas pelos sons parecidos nas palavras finais dos versos. Elas servem para dar ritmo ao poema. Leia o poema seguinte em voz alta e observe como o autor escolheu as palavras para formar o poema e dar-lhe o ritmo necessário. Aí nós temos aqui a vida do índio. Vocês fizeram a leitura sobre esse texto e logo em seguida nós temos as questões de interpretação. Copie as palavras que formam rimas nas estrofes do poema. Contar, negar. Pertence, gente. Exibir, desistir, expandir. Lembrando, as rimas, elas são aquela comparação de sons, né? Quando os sons são bem parecidos ou até escrito iguais. Antes da chegada dos portugueses, os índios eram entre 2 e 4 milhões. Hoje estima-se que sejam entre 600 e 700 mil indivíduos, pertencentes a cerca de 230 povos. A qual povo indígena pertence o autor do poema? Viram lá? Pataxó. Os pataxós vivem no estado da Bahia, tá?
Olha aqui, pessoal. Complete o poema seguinte com as palavras que rimam. Atenção ao sentido do texto para escolher palavras adequadas ao contexto. Aqui é uma questão pessoal, tá? Olha aqui, ó. Criança merece ter paz e um mundo de igualdade. Gente grande é incapaz de entender essa. Aí eu tenho que procurar uma palavra que rime com igualdade. Pode ser realidade, que é só uma dica, tá? Eu só grifei aqui para vocês entenderem que paz com incapaz, elas são palavras que rimam, elas estão aí tracejadas, né? Sublinhadas em vermelho, elas são rimas. E aí, essa palavrinha que eu circulei em amarelinho, igualdade, você vai buscar uma palavrinha que rime com ela para substituir bem essa estrela que eu coloquei, tá? Esse grupinho aí eu chamo de uma estrofe, tá? Isso aí é que é uma estrofe. Percebam que um grupo de versos, de linhas, se separa do grupo de baixo. Ó. Criança merece ter paz. Esse grupo é uma estrofe. E lá na seguinte estrofe tem assim, um mundo sem opressão. Esse aí já é um outro grupo, formando a segunda estrofe. Um mundo sem opressão, sem violência e sem dor, todos num só coração, de mãos dadas com... Aí eu tenho que procurar uma palavrinha que rime com dor. Tem amor. Eu gosto dessa palavra. Não importa a raça e a cor, criança eterna, eterna pureza. Pequeno botão de flor que cresce em graça e aí você tem que rimar com pureza. Se todos fossem irmãos, sem brigas e sem maldades, o universo em união seria... Aí você procura uma rima para maldades. Continuando, você sabe o que é o poema? Aliás, você sabe o que é poema e o que é poesia? Leia o texto a seguir. Olha só. Poesia na varanda. Brotou do chão a poesia, na forma de uma plantinha, espigada perfumosa, se abrindo toda para mim. Mensageiro de alegria, era um pé de alecrim que durou a minha vida. Entrou em minha poesia na forma de uma canção que falava de uma rua com com pedrinhas de brilhantes e de um anjo solitário que vivia por ali e roubou um coração. Então, gente, aqui é uma poesia. Não precisa necessariamente de rimas, tá bom? A autora do texto fala que a poesia brotou no chão, na forma de uma planta, e que entrou nela na forma de uma canção. Com isso, ela quis dizer o quê sobre poesia? Que a poesia está presente nas coisas mais simples. A poesia é aquilo que emociona, que sensibiliza. Por isso, a poesia não existe somente em um poema. Ela pode estar em outras expressões artísticas, como em uma pintura, em uma imagem impressa, em uma música. Tudo pode ser poesia, tá? Você já percebeu a poesia nas coisas que o cercam? O que o emociona e sensibiliza? Aqui é uma pergunta pessoal, tá? Aqui aprendendo mais, falando sobre mini poemas aicais, tá? Na ponta da língua, você sabe o que é declamar? Já declamou algum poema? Inclusive, vocês têm aí uma atividade, né? Um trabalho para ser realizado, para ser enviado para mim até o dia 11, que é esse trabalho de escrever um poema, uma poesia e declamar, recitar. Então, declamar um poema é dizê-lo em voz alta para outras pessoas, expondo o seu conteúdo não só com a entonação expressiva, mas também usando as expressões faciais.
Vocês lembram que na nossa chamada de vídeo eu fiz a leitura para vocês, eu recitei, ou melhor, eu declamei um poema, e aí vocês observaram que o que diferenciou foram as minhas expressões faciais, o jeito que eu movimentei o meu rosto, do jeito que eu movimentei o meu corpo, tá? Então, o que é importante aqui, nesse ato de declamar, de recitar, são as expressões faciais que você utiliza, como também as expressões corporais. Leia o poema a seguir. Nós temos aqui profissão de criança, que vocês já fizeram. Nós vamos aqui, né? Teve uma atividadezinha aqui para ser feita, que nós substituímos por nosso trabalho, né? Sobre o livro que vocês estão lendo para fazer o seu poema, a sua poesia, para você recitar. E aí nós temos aqui os sons do X, que muitas vezes nos confunde, tá, gente? Mas é importante nós termos bastante atenção, que dá tudo certo no final. Existem algumas letras que podem representar mais de um som na escrita das palavras. Uma delas é a letra X. Eu até enviei para vocês um vídeo explicativo falando sobre isso, tá? Leia o poema que o menino maluquinho fez para a namorada dele. Gosto muito de você. Acho que estou apaixonado, mas acho que este versinho está de pé quebrado. Ai, que legal! Letra A. Qual é o som da letra que a letra X representa na palavra apaixonado? Veja aí que o X está na sílaba xó, xó. E aí eu percebo facilmente que ele tem o som de CH. Na letra B, é uma questão pessoal, escreva outras 5 palavras em que o X tem esse mesmo som aí de CH. Na segunda questão, observem, leia as palavras a seguir e perceba os sons que a letra X representa nelas. Escreva em cada linha outras 3 palavras em que o X represente o mesmo som. Aqui é uma questão pessoal, mas eu estou dando aqui alguns exemplos para vocês, tá? Até coloquei aqui os exemplos, coloquei aqui do seu ladinho esquerdo em verde. Nós temos táxi, xi, xi. Percebam que esse X, ele tem som de CS, de KS. Xi, táxi, xi. Aí nós temos anexo, complexo, conexão, reflexão, oxigênio. Eu disse flexão, reflexão, né? Eu disse reflexão lá no lugar de flexão. Ô, tia Márcia bobinha. Reflexão e tem flexão. Tóxico. Aí nós temos a letra B. Exausta. Esse exausta tem som de Z, gente, bem no X. E aí eu tenho alguns exemplos. Exagerado, exemplo, exato, existir, exército, exercício. Vamos para a letra C, onde tem aí explosão. Eu percebo facilmente que esse X ele tem um som de S. Explorar, sexto. Ah, tia, mas eu não falo sexto, eu falo sexto, não tem problema. Isso vai da regionalização, tá? Nós moramos em uma região onde muitas vezes nós pronunciamos o S com esse sonzinho meio que fosse de X. No caso de sexto, sexta, texto, testa, tá? Mas não tem problema. O que você tem que entender e saber mesmo é que se escreve com X e esse X ele tem um som de S. Sexto, texto, experiente, expectativa. Na letra D, nós temos xarope e esse X pertence àquela classe de palavras que tem um X com som de CH, que é o caso de enxaqueca, roxo, baixo, xará, enxugar e xingar, tá bom? Na terceira questão, o que as palavras do quadro têm de semelhante? Observe-as para descobrir uma das regras do uso do X. Acima de cada coluna, escreva o que define a distribuição das palavras no quadro. Percebam.
Nós temos caixa, faixa, baixa, feixe, peixe, deixe, frouxo, trouxe, rouxinol. Percebam aí que essas palavras têm algo em comum entre elas três, o grupinho de 3 em 3 palavrinhas. E esse espaço aí no seu livro, ele está vazio. Então, deixa eu dizer para vocês aqui o que você tem que colocar. Nós estamos aí usando ditongos, e eu quero que vocês lembrem o que é o ditongo. O ditongo, ele é um encontro vocálico onde eu vou unir duas vogais. E essas vogais, elas não se separam naquela separação silábica que nós fazemos. Por exemplo, caixa, eu não digo ca e chá, eu digo cai, chá. Percebam aí que o A e o I ficam juntos, por isso que eu chamo de ditongo. Então, nesse primeiro grupo, eu tenho o ditongo ai, no segundo grupo, eu tenho o ditongo ei, e no terceiro, o ditongo ou, ok? Continuando. Complete as regras que você descobriu. Usa-se a letra X depois de ditongos. Olha só. Depois de ditongos. Aí, depois do ditongo ai, tem X. Depois do ditongo ei, tem X. Depois do ditongo ou, tem X. É só ter atenção. Encontre em revistas ou jornais outras palavras como as do quadro e cole-as em seu caderno, organizando cada uma de acordo com os ditongos. Atividade pessoal. Em uma das palavras do quadro, o som do X é diferente dos demais. Circule essa palavra. Vocês perceberam que é a palavra trouxe? Porque aí eu tenho o X com som de CH em todas essas palavras aqui, né? O X com som de CH e o trouxe, ele não tem som de CH. Ok? Trouxe, som de S. Agora, você vai descobrir outra regra para escrever corretamente as palavras com X. Para isso, complete cada frase com palavras que possuam essa letra. Nós temos letra A. Quando chove muito, a água corre nas ruas, formando grandes enxurradas. Letra B. Às vezes a chuva é tão forte que não dá para enxergar a rua pelo vidro da janela. Letra C. Se depois da chuva o sol aparece, as ruas ficam enxutas logo. Na letra D. Será que, quando chove, os enxames de abelhas ficam em suas colmeias? Letra E. O agricultor precisa de uma enxada para trabalhar. Agora, complete a regra. É escrita com X a maioria das palavras que começam com em. Percebam aí. Enxada, enxames, enxutas, enxergar, enxurradas. Todas elas escritas com em. Atentaram-se à regra? Quinta questão. Ainda há mais regras a serem descobertas. Observe as duplas de palavras do quadro e circule as que estão escritas corretamente. Se tiver dúvidas, consulte o dicionário. É aquilo que eu já expliquei para vocês. Sempre que você estiver fazendo uma atividade, tenha um dicionário aí pertinho de você para você tirar as suas dúvidas, tá bom? Nós temos aqui um grupo de palavras. E a letra A já vem me perguntando aqui o seguinte. Qual sílaba aparece antes do X em todas as palavras? Antes do X aparece o mé. Mé. Olha só. Complete a regra. As palavras que apresentam som de CH e têm como antecedente a sílaba mi são escritas com X. Observem aí. Quais são as palavras que são certas e que estão escritas com X adequadamente?
Nós temos México com X, porque com CH não existe. Nós temos macho com CH, porque com X não existe. Prestem atenção. Mexer com X, mexilhão com X, mochila com CH, mexeriqueiro com X e murcho com CH. Cuidado, não confundam. Participe do registro das regras descobertas pela turma, anotando 3 exemplos de palavras nos quadros correspondentes. Vamos! Palavras com os ditongos ai, ei, ou. Nós temos caixa, peixe, trouxa. Palavras com a sílaba em. Enxada, enxofre, enxerido. Aqui só são alguns exemplos. Com certeza você pode ter pensado diferente. Palavras com a sílaba me. Mexer, mexerica, mexicano. Quinta. Opa, desculpa. Agora na próxima questão, nós temos. Vamos lá. Bagunçou aqui um pouquinho, não foi, pessoal? Vamos já voltar. Continuando, né? Pronto. Antes de ler, olha, gente, nós vamos agora fazer a correção de uma atividade que ela é muito bacana e essa atividade, ela vai estar na avaliação de vocês, tá? Lá na redação. A redação de vocês para avaliação desse mês vai ser criar esses poemas visuais. Percebam aí. Geralmente, quando um texto é acompanhado por uma imagem, ele se torna mais atrativo e seu conteúdo pode ser mais facilmente compreendido pelo leitor. Afinal, palavras e imagens se completam, mas e quando esses elementos se transformam em uma coisa só? Você já viu isso? Leia os textos a seguir. Olha aí o texto 2. Sorri! É sorrir que está escrito? Sim? Não? Rio, rio, rio. Ele tem um formato de rio. Por que eu disse sorri, tia? Um aluno disse assim, tia, não entendi que esse texto ele tem dizendo sorri. Não é sorri, gente. Vejam as letrinhas com atenção, dá tudo certo. Percebam aí que é rio e que no finalzinho, se observar assim de longe, parece mesmo com um rio. Olha aí essa serpente. Serpente. Tem que é aquele barulhinho que a serpente pode fazer, tá? E aí é como se fosse uma serpente se movimentando. Agora a montanha. Olha aí o sobe e desce nas letras escritas aí na montanha, né? No M e no N, como se fosse realmente uma montanha. Então, questão 1. Quais são as palavras apresentadas? As palavras são rio, serpente e montanha. Na segunda questão, as palavras formam desenhos. Tente visualizá-los e cite o que você viu. Já conversamos. Terceira questão, apresente a relação entre as palavras e a imagem que elas formam. Gente, vamos perceber aqui que as letras foram organizadas de forma a apresentar as imagens daquilo a que as palavras se referem, tá? Como vocês viram, nós tínhamos lá rio, que ficou parecendo mesmo como se fosse um rio correndo, né? A serpente como se ela estivesse se rastejando e as montanhas através do sobe e desce das letras M e N. E esse tipo de texto, esse tipo de poema visual aí, eles são chamados de caligramas, que são poemas que brincam com as palavras, pois têm o formato daquilo que a palavra ou o tema escolhido representa. Neles, o significado é associado à disposição gráfica do texto escrito. Os caligramas são conhecidos também como
poemas visuais e eu mandei para vocês aí alguns vídeos falando sobre isso. Na quarta questão, leia e observe este outro caligrama, canção para ninar, gato com insônia. Olha que legal. Quando você olha assim de longe, você já percebe que é um gatinho. E aí, a escrita, você tem a certeza, né? Porque esse ronron aí é do gatinho. Letra A. Por que o poema usou a palavra rom várias vezes para formar a imagem do gato? Gente, esse é o som que o gato faz quando está dormindo, né? O gato ronron, que ele fica ron, ron, né? Eu sou um gato imperfeito, tá, gente? Uma gatinha imperfeita, não sei ronronar. Na letra B. Ao lado e acima da cabeça do animal aparecem grupos da letra Z, né? Tem esse Z repetido 3 vezes. O que é que eles significam? Isso aqui vocês com certeza sabem, né? Nós estudamos isso aqui lá quando nós trabalhamos gibis, aprendemos que isso aqui é uma onomatopeia. O que é uma onomatopeia? São letrinhas que significam sons, pequenas palavrinhas que significam sons de alguma coisa. Esses Zs, eles significam o som do gato dormindo, né? Continuando, nós temos aqui a produção textual para você escrever um caligrama. E eu já vi, alguns de vocês arrasaram. Continuando, nós temos aqui verbos e também trabalhando com caligrama. Leia o caligrama. Olha aí, de longe eu já percebo que é uma xícara, né? Explique a relação entre o texto e a imagem apresentada. O texto forma a imagem de uma xícara de café quente. Por que quente? Porque aí a gente já vê a fumacinha lá em cima, né? Tem as letrinhas lá em cima. O texto fala sobre como é bom fazer um café, sentir seu cheiro, que perfuma o ambiente e ouvir o som agradável de quando ele cai no bule. Letra B. Circule todos os verbos presentes no texto. Aí você volta lá e circula os verbos. Voa, descendo, pergunto e existe. Lembrando que verbos são aquelas palavras que indicam a ação, fenômeno da natureza, estado, tá? De acordo com o texto, que está voando? O cheiro, né, gente? O cheiro e o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E na imagem, o que está voando? Os versos do poema, representando a fumaça do café, bem em cima da xícara. Na segunda questão, complete a forma verbal com a forma verbal adequada. Nós temos a letra A aí para completar com o verbo jogar, só que aí eu tenho que fazer a concordância verbal aqui, tá? Concordar direitinho. Os irmãos jogar? Não. Aqui é onde eu vou concordar. Os irmãos jogaram bola ontem e hoje e jogarão nos próximos dias. Percebam aí que está falando de 3 tempos, ó. Os irmãos jogaram bola ontem e hoje. E jogarão nos próximos dias. Letra B. Raul e Arabella convidaram seu primo para jogar ou jogarem, tá? Tanto faz um ou outro exemplo. Bola juntos amanhã. Que jogo de bola você, seu irmão e seu primo preferem? Complete os quadros com as formas verbais adequadas dos verbos. No presente, aprecio. No passado, apreciei. No futuro, apreciarei. No presente, para. No passado, parou. No futuro, parará. No presente, criamos. No passado, criamos. No futuro, criaremos. No presente, mexem. No passado, mexeram. No futuro, mexerão. Quarta questão é uma questão pessoal, onde você vai escrever verbos terminados em AR,
ER e R. Só lembrando que os verbos, quando eles estão com essa finalização AR, R e R, eles são conhecidos como verbos no infinitivo. Observe os verbos para completar as frases com os pronomes. Na letra A, nós temos aí: nós declamamos o poema. E você e eu declamamos o poema. Na letra B, Maria e a irmã gostaram de fazer um caligrama. Elas acharam a criação do texto muito interessante. Na letra C, aquele caligrama do gato é muito criativo. Ele foi criado por um artista genial. A letra da música parece um poema, mas ela é sempre acompanhada de uma melodia. Percebam aí que a gente pegou o sujeito da frase e fizemos uma troca com o pronome pessoal. Complete com as formas do verbo brincar. Tem que ter muita atenção nas frases, né? No contexto de cada frase para a gente não errar. O poeta brinca com as palavras em seus poemas. Eu também gosto de brincar com as palavras e me inspiro muito em outros poemas. Cecília Meirelles brinca ou brincou com os sons e os ritmos em seus poemas, tá? Pode ser um jeito ou outro. José Paulo Paes foi outro poeta que sempre brincou com as palavras em seus poemas. E aqui nós temos aqui alguns exemplos de outro texto que nós já falamos, né? E vamos aqui fazer a correção das atividades que fizemos com ele. Nós até trabalhamos isso aqui na nossa chamada de vídeo. Nós temos aqui um texto 2 chamado Casamento na Cozinha. Já já eu volto para poder explicar sobre ele, porque esses rabiscos. Qual é a narrativa apresentada pelo cordel? A narrativa conta a história de uma pessoa que estava com fome e, ao ir à cozinha para comer, presencia o casamento de um sal com uma pimenta. Releia o trecho. Casaram-se o sal e a pimenta, coisa que a cabeça inventa em um sonho esfomeado. O que esse trecho explica sobre a história, gente? Está revelando aí que o casamento não aconteceu de verdade, que tudo fazia parte da nossa imaginação, né? Da imaginação da pessoa que estava com muita fome. Quantos versos tem cada estrofe? Aí, antes da gente responder direitinho essa questão, né? Aliás, percebam aí, cada estrofe tem 7 versos. Aí eu volto para o texto. Gente, vocês têm aqui esse texto, tá? Vou minimizar aqui para vocês verem. Vocês têm aqui o texto 2. Percebam que vocês têm aí alguns quadrados. Tem quadrados aí, verde. Quantos quadrados nós temos, tá? Nós temos um quadrado, que significa que é a primeira estrofe. Nós temos, vou até mostrar. Esse é o primeiro quadrado da primeira estrofe, tá bom? Esse é o quadrado da primeira estrofe. Aí nós temos a segunda estrofe, que é essa daqui. Temos a terceira estrofe, que é essa daqui. Temos a quarta estrofe, que é essa daqui. Nós temos aqui do outro lado a quinta estrofe, que é essa daqui. E a sexta estrofe, que é essa daqui. São os conjuntos dos versos. E o que é verso? Vamos lá. Bem aqui na primeira estrofe, nós temos o primeiro verso. Uma fome repentina. Esse é o primeiro verso. No segundo verso, me tomou de madrugada. No terceiro verso, então eu fui à cozinha. Quarto verso, sonolenta e bem cansada. Percebam que o verso é cada linha dessa estrofe, cada linha que está escrita, tá bom? Essas palavrinhas que estão circuladas são as palavrinhas que rimam. Percebam aí. Uma fome repentina me tomou de madrugada. Então eu fui à cozinha, sonolenta e bem cansada. Madrugada, cansada. Elas rimam.
Para comer rapidamente e inacreditavelmente, lá me vi paralisada. O que é que eu tenho aqui? Madrugada, cansada, paralisada. Rapidamente, inacreditavelmente. Então, observem que eu coloquei para vocês aqui. Observem com calma. Primeira estrofe, os 7 versos, as palavras que rimam entre si. Agora vamos observar a segunda estrofe, com os 7 versos e as palavras que rimam entre si. Do mesmo jeito eu fiz com a terceira estrofe para vocês perceberem, tá bom? Olha aqui a quarta estrofe. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar pausando o vídeo e estar observando com mais calma. Do outro lado, nós temos a quinta estrofe e as palavras que são rimas e os versos que foram indicados aí em azulzinho, tá bom? Olha aí os versos circulados da sexta estrofe. Os 7 versos estão aí em azul, né, indicados no início, e nós temos as rimas indicadas pelos círculos, ok? Continuando. Vamos aqui, paramos na quarta questão, né? Na quarta questão, em cada estrofe circule as palavras que rimam, já fizemos. Use cores diferentes. No meu caso, eu coloquei uma cor só, mas você usa cores diferentes para os diferentes tipos de rimas. Você notou algo em comum entre elas? Então, olha só, há algo em comum entre as rimas. Em todas as estrofes, rimam os versos 2, 4 e 7 e os versos 5 e 6. Como assim, tia? 2, 4 e 7. Vamos lá. Na primeira estrofe. Percebam aqui que o segundo verso é madrugada, que rimou com cansada, que rimou com paralisada. Então, aqui eu tenho o quê? Segundo, quarto, sétimo verso. Já no outro caso, eu também tenho o quê? Quinto e o sexto verso. É isso que a questão quer dizer pra gente aqui. Tá bom? Entenderam? Continuando. Nós temos aqui a produção de texto de vocês, pedindo para vocês escreverem um poema de acordo com a fichazinha que tem aí. Eu espero ter ajudado vocês. Beijos. Até a próxima aula.